Boa noite, pessoal. Estamos chegando aí, 19h27, 3 minutinhos. Sejam bem-vindos à nossa live nessa noite. Boa noite, pessoal. Muito bem. Boa noite para todos que vão chegando. Nós vamos louvar a Deus e vamos lá, né, cantar um hino. Número 3 do nosso cenário. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Então aí, né, pessoal? Hoje o nosso estudo bíblico ele vai falar sobre Então nós vamos
abordar sobre anticristo, falsa profecia, sinais e prodígios. E o nosso texto básico, ele se encontra em Mateus, no capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. E assim diz a palavra, né, de Deus. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, hoje, eu estava pensando em fazer um estudo bíblico a respeito de era do anticristo e religião. Será que naquela era, naquele momento, naquele tempo, quando o anticristo surgir, será que vai haver religião naqueles dias? Ou ele vai proibir toda religião, toda crença, toda manifestação será proibida, será extinguida pelo anticristo? Então a pergunta que eu cogitei sobre ela é essa, e fiz um estudo aqui, uma consulta bíblica, e um primeiro ponto que eu quero levantar a respeito disso é o texto que nós já lemos, né? Mateus 24, 24, e que eu vou ler novamente. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Jesus deixou claro que vão surgir falsos cristos e falsos profetas, quer dizer, falsos messias e falsos profetas. E vão fazer sinais e prodígios. A palavra no grego, sinais, né, e prodígio significa algo extraordinário, algo que não é natural, que não é normal, né? Algo que está acima da normalidade. Milagres, vão fazer milagres com o objetivo de enganar. Então, eu gostaria que vocês guardassem bem essa palavra enganar, porque ela tem muita importância nesse estudo, a palavra enganar. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar nessa noite é que o ser humano, ele é diferente de todas as outras criaturas pelo fato de que ele tem consciência do passado, ele tem consciência do presente, ele projeta uma consciência no futuro, ele consegue imaginar como será o futuro, e ele tem autoconsciência, ele tem consciência do que está dentro dele, do que está fora, e ele tem consciência de Deus. Então, o que difere o homem do animal, dos demais animais, é exatamente essa consciência que o homem tem. O homem é o único que consegue transcender e perceber Deus acima da natureza. Os animais não têm essa capacidade de transcendência que o ser humano tem, ou de espiritualidade que o ser humano tem. Os animais não têm essa espiritualidade. Portanto, o que eu quero dizer com isso, nessa introdução, é que o homem ele é um ser religioso. É no sentido de que ele
espiritual, ele desenvolve uma espiritualidade e ele consegue não só ter consciência de si mesmo, mas de toda a natureza, passado, presente, futuro, né? Ele consegue ter essa consciência, ele consegue transcender e ele consegue se ligar ao espiritual. Então, só o homem tem essa capacidade. Isso já ficou tão demonstrado que alguns momentos da história, estados opressores que perseguiram o cristianismo e perseguiram outras manifestações religiosas, esses estados, como por exemplo Roma, perseguiu durante muitos anos, estados comunistas como a antiga União Soviética, China, Coreia do Norte, que perseguiram e ainda perseguem, eles não conseguem destruir essa capacidade religiosa do homem. E eles já sabem disso. E tanto é que eles não destroem. Eles não destroem. Eles convivem com o cristianismo debaixo de controle ou outras manifestações religiosas. Convivem debaixo de controle e debaixo eles conduzem essas religiões. Uma vez ou outra eles apertam, destroem templos, prendem líderes, sacerdotes, pastores, mandam alguns para campo de concentração, mas eles sabem que eles não conseguem extinguir esse fogo da espiritualidade. Eles não conseguem extinguir esse fogo da espiritualidade. Deixa eu ver aqui o meu celular, se está havendo alguma tecla que está prendendo. O Geto está falando que está com um probleminha no áudio. Por favor, verifiquem aí para mim se está dando um áudio, está tendo problema. Por favor, verifiquem para mim. Então, esses estados opressores, eles não conseguem extinguir essa espiritualidade. Então, o que eles fazem? Eles convivem. Eles convivem com essa espiritualidade humana, debaixo de condução, conduzem, colocam limites, proíbem determinadas manifestações, mas eles não destroem completamente, porque eles sabem que não dá para destruir isso. Pois bem, essa é uma pequena introdução. Nós lemos Mateus 24, 24. A pergunta desse estudo bíblico é se na era do anticristo se vai haver religião, se o anticristo vai proibir as religiões, né? E já então na introdução eu já disse que os estados opressores eles sabem que não podem destruir as manifestações religiosas, então o que eles fazem? Tá travando muito aí, pessoal? Deixa eu ver aqui então, pera lá. Vou tentar aqui, viu? Vou tentar mexer aqui, vamos lá. O microfone. Bom, se continuar travando aí, por favor, me avisem. Pra gente poder tentar mexer, porque eu comprei eu adquiri um pezinho pro celular e ele tem uma presilha aqui e essa presilha ela tá indo na... Pode ser isso, e eu tô na mão aqui na frente da câmera do meu velhinho, celular velhinho. Pois bem, as profecias bíblicas, elas apontam que dizem respeito ao fim, elas apontam para uma religião que existirá
existirá. Então atentem bem, a religião nunca vai acabar. Mesmo na época do anticristo, a religião nunca vai acabar. Ela existirá a serviço do Estado. Então será uma religião a serviço do Estado. O que lá em Apocalipse chama da besta, né, que surge da terra. Tem uma besta que surge do mar, tem outra que surge da terra. O mar em Apocalipse significa povos, convulsão social. Então essa besta é uma besta política, é o anticristo. Mas tem uma besta que vai legitimar o discurso dessa primeira besta através da religião. É necessário que haja uma religião. É necessário que se dê liberdade ao homem de ter religião, mas uma religião conduzida, uma religião controlada, uma religião a serviço que possa enaltecer o Estado, fortalecer o Estado. É essa religião que haverá naquela época. Pois bem, isso já aconteceu várias vezes na história. Por exemplo, lá no Império Romano, quando o Apocalipse foi escrito, o imperador recebeu o título de Augusto. Os imperadores recebiam o título de Augusto, e Augusto quer dizer o quê? Quer dizer Deus. Então eles eram tratados como deuses, os imperadores. E houve uma perseguição contra o cristianismo, mas naquela época eles entendiam que era possível destruir o cristianismo. E ao final, lá para o ano de 300 e alguma coisa, né? A perseguição começou no ano 68 e foi estendendo, não continuamente, esporadicamente, aqui e ali, ela foi se estendendo, e lá para cerca de 310 por aí, eles levam um susto muito grande, porque quase a grande parte do império era cristã. Ao invés do cristianismo ser destruído, o que aconteceu com o cristianismo? Ele cresceu. Ele cresceu. Quanto mais perseguia, mais a palavra de Deus crescia. Então, essa perseguição romana ensinou para todas as gerações posteriores que é impossível destruir a fé do homem. Por quê? Porque o homem ele tem uma natureza religiosa. Ele é o único ser que transcende. Ele é o único ser que busca Deus. Ele é o único ser que percebe a espiritualidade. E nada consegue destruir. Eu tive um professor no seminário que dizia que pela ciência o homem não morre, mas pela religião ele morre. Pela religião o homem morre. Pela ciência não, mas pela religião ele morre. E a gente viu esse quadro várias vezes na história de homens que morreram por causa da sua fé. Tivemos também esse mesmo quadro em Napoleão Bonaparte, na época lá de Napoleão Bonaparte, né, lá na França. Napoleão Bonaparte queria criar um mundo novo. E o que ele fez? Ele instituiu uma ideologia em que nas escolas os meninos rezavam o Pai Nosso, mas rezavam o Pai Nosso ao Estado. O Estado ocupa o lugar de Deus. Então, esses imperadores, esses líderes, eles começam a incutir na cabecinha das criancinhas que quem cuida, quem guarda, quem dá comida, quem protege é o Estado. E o Estado é que deve ser honrado, o Estado é que deve ser adorado, venerado, e que o Estado é Deus. Isso aconteceu com os augustos, né, os imperadores romanos, que exigiam culto a eles, adoração, gratidão, e
isso voltou em outros momentos da história, tanto no Ocidente como no Oriente. Por exemplo, os imperadores do Japão, eles eram considerados deuses. Os imperadores chineses sempre foram considerados deuses. É algo que, toda vez que o Estado quer ocupar o lugar de Deus, quer se fazer como Deus, então essa coisa do anticristo está se repetindo. Nós vimos também isso no nazismo. Hitler também, né, querendo construir o terceiro Reich, o terceiro reino, né? O primeiro seria o Império Romano, o segundo seria o de Carlos Magno, se não me engano, o terceiro seria o alemão, né? O terceiro Reich, a volta do Império Romano. Hitler também introduziu nas escolas a doutrinação nas escolas, para que a criancinha aprendesse desde cedo a rezar ao Estado, a Hitler, né, como Führer, como o protetor da nação. E agora a gente tem visto isso atualmente acontecendo na China, atualmente, o líder chinês na Coreia do Norte, né, proibindo de adorar Jesus e ensinando as crianças a agradecerem ao líder da nação. Então isso é típico de ditaduras, de totalitarismos, é típico disso, né? Abraçarem o ateísmo e colocarem o Estado como sendo Deus. Daniel falou sobre isso, né? Daniel falou: quando vocês virem o abominável da desolação assentado no lugar de Deus, né? Daniel falou lá no capítulo, se não me engano, capítulo 7. Depois Jesus também fala, quando vides, né? Aqui em Mateus, no capítulo 24, 15, ele mesmo fala assim: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o apóstolo Paulo também repete as mesmas palavras ao se dirigir ao anticristo, né? Quando vocês virem, diz o apóstolo Paulo, que ele se assentará no lugar de Deus e se oporá a tudo que é Deus. O que é isso senão um líder político tentando fazer da personalidade dele megalomaníaca um próprio Deus e tentando fazer com que o Estado ocupe o lugar de Deus. E, geralmente os estados ditadores, né, autoritários, totalitários, ateus, Império Romano, Napoleão Bonaparte, nazismo, comunismo, todos estão nessa mesma linha aí. Pois bem, a pergunta nossa nessa noite é: naquele tempo, quando o anticristo aparecer, haverá religião no mundo? E eu creio que, de certa forma, eu já respondi, porque já falei aqui que haverá sim, porém, aquele tipo de religião que existirá sob controle, sob orientação, rigoroso controle, orientação, um tipo de religião que venha legitimar o poder do Estado. Esse tipo de religião que venha legitimar o poder do Estado autoritário, totalitário. Pois bem, as profecias, elas apontam, indicam. A gente não sabe claramente como vai ser. É mais ou menos como você está viajando, você pega uma estrada, retão, e lá na frente você vê montanhas que se misturam e vê um azul, né? Você acha que é até céu, mas não é, são montanhas. À medida que você vai chegando, as coisas vão se definindo, né? As coisas vão se definindo. As profecias são assim também.
eu creio que nós estamos num tempo que a gente já está começando a ver as definições, as separações desse azul, que há algum tempo atrás a gente olhava, estava tão longe que a gente só viu uma massa azul no horizonte. E, no entanto, agora a gente já consegue aí já não ver claramente, mas nós já conseguimos ver a definir montanha de montanha, começar a definir. Eu estou usando essa metáfora para a gente entender melhor. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá, porque esse texto aqui é fundamental importância no estudo de hoje. 2 aos Tessalonicenses, aí lá no capítulo 2, né? Que diz assim, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículos 3 e 4. Quem tiver Bíblia aí, vamos ler lá. 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, Jesus. Já corria naquela igreja que Jesus estava voltando, então muita gente começou a vender seus bens, suas casas, e quando o dinheiro acabava, eles ficavam dependendo da boa vontade dos demais irmãos. O Mateus está falando, está travando muito, Mateus de Pinho. Realmente a internet, ela não está ajudando não, sabe, Mateus? Vamos orar aqui para que Deus abençoe, né, e melhore. Mas a internet aqui não está ajudando muito não. Então, muitos irmãos daquela igreja estavam esperando Jesus naqueles dias. E Paulo falou, olha gente, ele não virá antes que aconteçam duas coisas. Primeiro, a apostasia. Sugere que vai haver uma grande apostasia, muitos vão abandonar a fé. Ainda não houve na história um momento desse. A igreja cristã só vem crescendo, fazendo missões desde o tempo de Paulo. Então, a gente não teve ainda um momento em que se caracterizasse como apostasia. Uma grande apostasia, que a estrutura do texto aqui sugere. Ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, Jesus não está voltando agora, falando para aquela época, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O segundo sinal da volta de Jesus aqui para Paulo é que vai ser revelado no decorrer dessa grande apostasia, vai aparecer então o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Então note bem, primeiro a apostasia, depois o homem da iniquidade ou o anticristo. E o versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha aí, Daniel falou que ele vai se assentar no lugar de Deus. Daniel se referia a quem? Ao imperador, ao rei, né, da Síria, Etíoco Epifânio. Jesus fala, né, que antes da vinda dele, alguém vai aparecer desolando tudo, com asas da desolação, e vai se assentar no lugar de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele no versículo 4, ele diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Não é só Deus cristão, não. Deus verdadeiro, não. Deuses africanos, deuses europeus, deuses antigos, tudo que é nome de divindade, esse homem da iniquidade vai se opor
ok? Ou objeto de culto, ele vai proibir todo tipo de culto, né? A ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha, a gente já está vendo alguns homens, algumas mulheres aí, agindo como se fossem deuses, né? Ostentando-se aí, parece que estão acima do mal e do bem, acima da lei, etéreos. Bom, isso já é espírito de anticristo se manifestando. Pois bem, se ele vai proibir tudo que é objeto de culto, como é que vai ter religião? Então, eu vou voltar aqui. Ele vai proibir todo culto a qualquer um que não seja o nome dele ao Estado. Isto é, em palavras bem simples, religião é coisa primitiva, deuses são mitos, são invenções, são necessidades primitivas, são projeções do interior de um homem assustado, projeção de pai. Religião é isso, aquilo, outro. Hoje o homem já é iluminado, é um homem científico, é um homem pós-industrial, é um homem pós-moderno. Ele não precisa dessas crenças primitivas, ele precisa de um Estado forte. Ele precisa de um Estado que dê comida a todos, que dê roupa, que dê tratamento médico, que dê casa, que dê proteção. O Estado é o Deus. Tipificado ou simbolizado na pessoa de um homem que é o líder daquele Estado. É essa a religião. Essa religião. E a gente vê então aqui em 2 Timóteo, Paulo falando que esse homem vai aparecer numa época de grande apostasia, em que muitos deixarão a fé cristã, muitos deixarão, e é nesse contexto aí é que esse homem ou essa mulher, né, aparece e proibindo todo tipo de culto a Deus. Esse negócio de proibir, gente, esse negócio de proibir é típico de Estado totalitário. Proibir liberdade de expressão, proibir ir e vir, proibir a crença, proibir o pensamento livre, o pensamento filosófico, proibir as ciências, enfim, isso é típico de Estado obscurantista, voltado para esses tipos de estados que eu já falei aqui, romano, o Estado francês na época de Napoleão, estados nazistas, né, comunistas e etc. e tal, ou estados teocráticos, é o caso, por exemplo, aí, dos estados islâmicos. Né? A liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, ela é filha do cristianismo. A liberdade da mulher. Jesus é quem trouxe a liberdade para a mulher. O cristianismo é que trouxe a liberdade de pensamento. O cristianismo, quando eu me refiro não ao catolicismo medieval, obscurantista, né, que proibia até a ciência de fazer pesquisas no corpo humano. Não, aquilo é cristianismo. Aquilo é obscurantismo. Eu estou me referindo aqui a um cristianismo bíblico. Eu estou me referindo aqui a um cristianismo baseado nas Escrituras Sagradas. Onde esse cristianismo entrou, esses povos criaram sociedades democráticas. Sociedades que dão a liberdade de pensamento, de ciência, de crescimento científico, de escola, de pesquisa, trazem liberdade à mulher. Então, esse tipo de sociedade e Estado, né, controlador, esse tipo de Estado que controla, como por exemplo hoje o Estado chinês, controle total, está todo mundo sendo controlado. O sistema sabe onde a pessoa vai. Se vai no banheiro, sabe que está no banheiro, sabe de tudo, uma sociedade controlada.
E tudo indica que isso daí é agora o caminho da humanidade. As outras sociedades todas estão partindo para esse tipo aí de sociedade controlada, né? O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, vamos ver se a gente consegue aí. João, capítulo 4, 1 de João, hein? 1 de João 4, versículo 3, ele fala assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Notem que o espírito do anticristo, a mentalidade do anticristo, a mentalidade controladora, ateísta, a mentalidade de se colocar no lugar de Deus, já existia desde a época de João, de se opor à verdade, de se opor à palavra de Deus, já existia desde a época de João. Tanto é que no Império Romano, eu disse no início, que o título Augusto não é nome, né? César Augusto, nem César é nome, nem Augusto é nome, né? A palavra Augusto quer dizer divino. Os imperadores começaram a requerer culto para eles mesmos. Essa mentalidade já estava lá. Ela caminhou na história, ela se revelou em vários lugares, em várias culturas, em vários países. Eu falei sobre Napoleão Bonaparte, eu falei sobre Hitler, eu falei sobre Mussolini na Itália, eu falei sobre comunismo na União Soviética, Stalin, Lenin, agora a China, Coreia do Norte, aqui do nosso lado aqui, esse Maduro, que já está quase caindo, né? Essas são mentalidades do anticristo, colocar o Estado no lugar de Deus. Quando Chaves assumiu o poder lá da golpe lá, eu vi um vídeo, eu vi de uma pessoa lá, uma senhora, era uma reunião do partido, e eles chamaram para rezar o Pai Nosso. Chamaram todo mundo para rezar o Pai Nosso. Mas não era Pai Nosso que estás nos céus, não. Era um Pai Nosso adaptado ao comunismo. O comunismo era o Pai Nosso. Chaves era o Pai da nação. E por aí vai. São essas coisas aí. O apóstolo João diz que o espírito do anticristo, quer dizer, essa mentalidade de usurpar a glória de Deus e se colocar no lugar de Deus, já existia desde aquela época lá, desde aqueles tempos antigos, só que não se manifestou em toda a sua plenitude, porque tem alguma coisa que ainda está segurando, tem algo que ainda está impedindo, né, dessa mentalidade assumir o mundo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Todos esses movimentos que eu falei aí na história, no Japão, lá no Oriente, os países orientes muito mais do que os Ocidente, né? China, Japão, Coreia, da medieval, tudo era Deus, o imperador era Deus, o Império Japonês, até a Segunda Guerra Mundial, o imperador era uma divindade, até 1939. O imperador era tido como uma divindade. Notaram isso? Que obscurantismo. E isso vem acontecendo durante a história toda, mas ainda não se revelou plenamente como vai revelar. Pois bem, as profecias bíblicas apontam para uma religião. Aqui é que nós vamos então entrar no ponto nevrálgico, ou no gargalo do que nós estamos propondo falar hoje, né? As profecias apontam que haverá, sim, nos últimos tempos, nos últimos dias, anticristos, vários vão falar que são cristos, e
falsos profetas, operando sinais e prodígios que vão se parecer tanto com os sinais bíblicos, com a obra de Deus, que muitos serão enganados. Muitos serão enganados. Se possível, até o próprio povo de Deus vai ser enganado. Então que tipo de religião vai ser essa? Se o Estado é a religião. Então atentem bem para uma coisa. Os ensaios para o reino do anticristo, o pequeno reino do anticristo, que vai durar pouco tempo, mostraram que é impossível tirar a religião do coração humano, a espiritualidade. Eu estou chamando de religiosidade aqui, pessoal, essa capacidade de transcender que o homem tem. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa, eu estou falando da capacidade da espiritualidade, de transcendência do homem. Os ensaios desse tipo de estados que querem se colocar como deuses mostraram que é impossível destruir isso de dentro do homem, é inato do homem. O homem é religioso por natureza, isso não se destrói. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse estado ateu, anti-Deus, que vai proibir todo culto, todo objeto de culto, ele será forçadamente, ele terá que construir uma religião que mostre, que seja parecida, tá, com as grandes religiões do mundo e que mostrem algumas características dessas religiões. Então, o cristianismo hoje é uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. E no cristianismo você tem uma mensagem, né? E é típico do cristianismo a questão da oração, dos milagres de Deus. E é o que vai acontecer. Tanto Mateus falou 24, como também Paulo fala em 2 aos Tessalonicenses, que haverá grandes sinais e milagres feitos por esses falsos profetas dessas religiões que virão nos fins dos tempos e vão enganar muita gente. É muita gente mesmo. Se você ler, por exemplo, em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 2, de 8 a 10, diz assim, olha, capítulo 2, de 8 a 10, 2 Tessalonicenses, perdão, não é Timóteo não, 2 aos Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então fala assim, olha, 2 aos Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então, ele fala assim no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, lembrados que João falou lá que o espírito do anticristo já operava no mundo, já está operando no mundo naquela época? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo fala a mesma coisa. Paulo fala que o mistério da iniquidade do anticristo já está operando lá naquela época. Mas ele continua dizendo, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele não se manifestou na plenitude da violência e do mal, porque tem algo detendo, segurando. Né? Em última análise é Deus. Deus não permitiu ainda que, para a glória dele, que esse anticristo se manifeste em toda a sua plenitude, do seu poder, força e maldade. Então, o versículo 8 diz,
então será de fato revelado o iníquo. Quando Deus tirar os limites para se manifestar, aí ele se manifesta como homem. Ele se manifesta como homem. Porque até no momento ele operou nos imperadores romanos, nos imperadores japoneses, orientais, chineses, coreanos, Hitler, Napoleão Bonaparte, e por aí afora, a quantidade imensa, né? Agora